Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos ter aqui como base o texto escrito ali no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo de número 6, quando a Bíblia vai nos dizer para não lançarmos pedras aos porcos. Nesse texto nós vamos ver ali o próprio Jesus falando ali, com seus discípulos, com seus seguidores. E através desse estudo, então, nós vamos aqui compreender melhor esse texto, e aqui interpretar esse texto da forma correta, segundo aquilo que Jesus realmente quis dizer ali com seus seguidores. Um texto bastante conhecido, bastante pregado, mas infelizmente muitos aí têm interpretado esse texto de uma forma incorreta. Então, meus irmãos, fiquem aí até o final desse vídeo para você então aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, para você poder compreender melhor as escrituras referente a esse texto. E assim você ter a interpretação correta sobre o que Jesus ele quis dizer quando ele lançou esta frase: não jogue pedras aos porcos. Então vamos lá para o nosso estudo logo após a nossa vinheta. Meus irmãos, como eu falei no início desse vídeo, hoje nós vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre esse texto, compreender aqui corretamente a interpretação do texto aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de número 6. O que Jesus ele realmente quis dizer para os seus discípulos e seus seguidores, quando ele falou para não lançar pedras aos porcos. Então, meus amados, é isso que nós vamos aprender hoje. Fique aí ligadinho, eu tenho certeza aí que vai ser muito edificante para a sua vida. Irmãos, a ordem não jogue pedras aos porcos significa que não devemos entregar as coisas de Deus àquelas pessoas que não vêem nenhum valor nelas. Essa ordem completa a declaração de Jesus de que não devemos dar aos cães o que é santo. Isso quer dizer que existem pessoas que se comportam como cães e porcos diante do tesouro do reino de Deus. Elas rejeitam e não apreciam o que temos de mais precioso. Então, quando Jesus ele diz para não dar aos cães o que é sagrado e nem jogar pedras aos porcos, ele está ensinando que devemos avaliar o comportamento das pessoas diante das coisas do Senhor. Jesus aqui, ele fez um alerta durante seu sermão do monte. Nesse sermão, Jesus se dirigiu especialmente aos seus seguidores. Ele passou uma série de instrução sobre como eles deveriam viver e se portar de acordo com a realidade do reino de Deus. No Evangelho de São Mateus, esse sermão está registrado entre os capítulos 5 e 7. A frase, não jogueis pedras aos porcos, está localizada especificamente no capítulo 7. Nessa porção do sermão, o Senhor Jesus ele faz algumas considerações acerca do julgamento. Inclusive, é nesse contexto que ele diz as conhecidas palavras:
não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Com essas palavras, Jesus não estava proibindo qualquer tipo de julgamento, mas estava proibindo o julgamento hipócrita e indicando o padrão e a forma correta pela qual seus seguidores deveriam julgar adequadamente. Então, é nessa sequência desse ensino que ele diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pedras aos porcos. Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Eu vou aqui estar lendo para vocês o versículo 6 aqui do capítulo 7, para que vocês possam assim, compreender um pouquinho melhor sobre o que nós estamos falando aqui. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pedras, para que não as pisoteiem, e voltando-se vos façam em pedaços. Nesse sentido, essa declaração, ela serve de alerta acerca de uma verdade muito importante. Enquanto o julgamento hipócrita é terminantemente proibido, o julgamento justo é absolutamente necessário. Isso porque, para cumprir a ordem de não dar aos cães o que é santo, nem jogar pedras aos porcos, é preciso que haja um julgamento que possa determinar quem se comporta como cão e porco diante das coisas de Deus. Você pode até estar se perguntando aí: mas, irmão Adenilson, quem são os cães e os porcos? Vamos para a resposta. Cães e porcos, nesse alerta de Jesus, representam todos aqueles que não apreciam e desprezam obstinadamente tudo o que envolve o Evangelho de Cristo. Aqui é preciso entender que os cães naquele tempo eram predominantemente animais selvagens. Eles eram violentos e perigosos, andavam em bandos e causavam muitos transtornos nas pequenas vilas e cidades. Os porcos, por sua vez, eram considerados animais imundos na lei mosaica. Os judeus não podiam ter contato com porcos, pois eles estavam ligados aos conceitos da impureza. Então, quando Jesus usa como figura os cães e os porcos, ele estava se referindo a dois tipos de animais rejeitados pelos judeus. Desta forma, seus discípulos puderam entender que existem pessoas que agem como cães e como porcos diante da pregação do reino de Deus. E da mesma forma, como os cães não entendem as coisas sagradas, ou os porcos não apreciam o valor das pérolas, certas pessoas desprezam e não compreendem o valor das coisas de Deus. Se alguém jogar pedras aos porcos, eles certamente a pisarão. Assim como é muito perigoso interagir com cães selvagens que podem atacar e dilacerar alguém. Isso significa que os crentes não devem continuar anunciando a mensagem do Evangelho aos que dela escarnecem. Deve haver um limite. Eles devem exercer com muita prudência o julgamento autorizado por Cristo. Eles devem examinar e medir com base na reação das pessoas diante do Evangelho, se elas são como cães e porcos. Esse julgamento, conforme já foi indicado, deve ser feito com muita paciência e atenção. Jesus compara aos cães e aos porcos apenas aquelas pessoas que desprezam e zombam das coisas de Deus. São pessoas blasfemas que rejeitam deliberadamente e definitivamente as boas novas da salvação.
Então, anunciar o Evangelho a esse tipo de pessoa é o mesmo que dar o que é sagrado aos cães e jogar pedras aos porcos. Meus irmãos, então, nesse estudo aqui, nós podemos ver e compreender corretamente, né, o que Jesus ele quis dizer em não dar o que é sagrado aos cães e também não jogar pedras aos porcos. Né, a comparação que ele faz aqui, né, com esses dois animais, e que realmente, como nós vimos aqui, existem pessoas desse tipo, existem pessoas que realmente eles agem como cães e como os porcos. Por isso é essa comparação que Jesus faz. Então nós temos que compreender corretamente a interpretação das Sagradas Escrituras. É lógico que nós temos que evangelizar todas as pessoas, porque foi uma ordem de Cristo, que no Evangelho de São Marcos mesmo, ele diz, né, para nós irmos, né, por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aqueles que crerem serão salvos, porém os que não crerem já estarão condenados. Então, diante dessa ordem, desse texto bíblico, nós já podemos compreender o quê? Que nem todos vão receber o Evangelho de Cristo. Então, o que esse estudo nos ensina é o quê? É que nós devemos, né, julgar as pessoas conforme a Bíblia nos ensina, né, julgar elas justamente, sem hipocrisia, né, de acordo com as atitudes dela, com as reações que elas têm diante do Evangelho de Cristo, diante das coisas de Deus, da palavra de Deus. Para quê? Para nós não ficarmos insistindo, batendo na mesma tecla, insistindo ali por muito tempo numa pessoa. E muitas vezes a pessoa ela não quer nada com nada, ela não quer aprender a palavra de Deus, ela não quer renunciar às vontades da carne dela, ela não quer realmente se entregar a Cristo Jesus. E quando nós ficamos insistindo com pessoas desta forma, desta maneira, como diz aqui na palavra de Deus e no estudo de hoje, é a mesma coisa que nós estivéssemos o quê? Lançando pedras aos porcos ou dando aos cães aquilo que é sagrado. E Jesus fala para nós não fazermos esse tipo de coisas, para nós não fazermos isso. Então nós temos o quê? Que examinar as pessoas. Quando nós estamos ali evangelizando as pessoas, falando, né, do amor de Deus, da palavra de Deus, nós temos que estar examinando qual é a atitude dessa pessoa. Será que essa pessoa ela realmente está, né, entendendo o que está sendo pregado? Será que essa pessoa realmente ela está ouvindo o evangelismo e aceitando ele e recebendo para si? Ou essa pessoa ela não está nem aí, não está nem ligando pelo evangelismo, pela pregação da palavra? Aqui nesse estudo foi bem claro, irmãos, diante da palavra de Deus, que nós não devemos insistir com essas pessoas que muitas vezes blasfemam contra o Espírito Santo. Pessoas que demonstram que não estão nem aí para o Evangelho de Cristo, que não quer saber de nada. Que nós não devemos insistir com essas pessoas, porque se fizermos isso, é a mesma coisa que estar o quê? Dando aos cães o que é sagrado e lançando pedras aos porcos, coisa que o Senhor ele nos ensinou para não fazermos isso. Então, que esse estudo possa, né, agregar ainda mais o seu conhecimento, que através desse estudo você possa compreender realmente a interpretação correta desse texto, irmão. E assim você pregar o Evangelho de Cristo segundo o ensinamento da palavra de Deus.
para que você possa continuar fazendo a obra de Deus segundo os seus ensinamentos diante das Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Fiquem todos com Deus, todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E mais uma vez, irmãos, só lembrando aqui, não esqueça aí, tá, do seu like, o seu comentário. Se não for inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificações para estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Irmãos, eu quero também deixar aqui um recadinho rapidinho para vocês. Vão lá, visite também a comunidade deste canal. Lá também tem por escrito lá vários textos bíblicos, vários estudos. Eu tenho certeza que lá você vai ser também bem edificado pela palavra de Deus. Então vai lá, visita lá, curte lá as postagens lá da comunidade e ajude esse canal a crescer. Eu também vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link do grupo de WhatsApp, onde eu fiz esse grupo especificamente para poder notificar vocês sempre que tiver conteúdos novos aqui no canal, porque infelizmente o YouTube não está notificando, né, todos os inscritos. Então eu vou estar aí nesse grupo do WhatsApp notificando vocês todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui, e também eu vou deixar lá liberado para vocês, né, tirar as dúvidas que tiverem sobre os estudos aqui do canal. Se você tiver alguma dúvida, aí você pode tirar ali pelo grupo do WhatsApp. É só você clicar no link que vai ficar aqui na descrição do canal, e assim você vai estar fazendo parte desse grupo, e com certeza ele vai ser edificado pela palavra de Deus. Então, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, para a glória do seu nome.